No fundo, todo mundo quer ser notado. Ninguém trabalha, ninguém faz nada para passar despercebido. O grande desejo do mundo, das pessoas, é por reconhecimento. Tudo que a gente faz, seja reconhecimento das pessoas que a gente ama, reconhecimento de amigos, reconhecimento do mercado de trabalho. O ser humano precisa desse reconhecimento. Isso faz bem ao ego, isso faz bem à nossa essência. E aí, hoje em dia, todo mundo fala muito de networking. Se alguém me perguntar qual a principal estratégia, se só pudesse escolher uma de tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês em relação a desenvolvimento e gestão de marca pessoal, sem dúvida eu escolho o networking. É muito importante as pessoas que a gente convive, os nichos, as conexões que a gente tem. Só que é engraçado falar isso, mas a grande maioria das pessoas não sabe fazer networking. As pessoas acham que fazer networking é simplesmente ir para eventos, participar de cursos, estar lá no meio de todo mundo. E não adianta. Não adianta você estar em todos os lugares, mas ser simplesmente mais um. As pessoas não te notarem. Então, todas as vezes que vocês forem pensar em networking, primeiro o seguinte, o nosso tempo hoje é muito precioso. Então, você tem que escolher mesmo, você tem que escolher os lugares que você vai. E os lugares que você vai tem que ter conexões estratégicas. Então, sempre pense no evento, no curso, no trabalho. Quem são as pessoas que estarão lá? Por que essas pessoas são importantes? Por que essas pessoas são interessantes para você? Você tem que mapear. Tudo é estratégia, tudo é seguido por estratégia. Então, entendam quem vai estar lá, entendam como você vai mapear essas pessoas e, principalmente, tenham inteligência e estratégia para saber como chegar até essas pessoas. De nada adianta você detectar pessoas que são interessantes para você e você não ser interessante para elas. Lembra que eu falei isso no início do curso? Muita gente fala assim, aquele nicho de empreendedores, de executivos são mega interessantes, mas você tem que ter repertório. Você tem que saber também como chegar e como mostrar para eles que você também pode ser interessante para eles. É sempre uma troca. Então, prestem atenção nesses 3 pontos. Não cheguem nos lugares passando despercebido, também já falei isso e eu vou repetir porque é importantíssimo. Todas as vezes que você entra e sai de lugares passando despercebido, você não tem nem ideia de todas as oportunidades que você pode perder nesse lugar. Por quê? Quando você chega em um lugar, você pode não conseguir conversar com todo mundo, mas as pessoas estão te observando. E quando uma pessoa te observa, lembre-se que esse curso é sobre comunicação não verbal. Quando uma pessoa te observa, ela tem que sentir interesse, atração por você. Ela tem que te ver de longe. E só pela sua segurança, pela sua postura, pela forma como você fala, pelo seu visual, ela tem que, no mínimo, ter curiosidade. Então, o primeiro ponto para o networking é esse. Não entre e saia de lugar nenhum passando despercebido. Segundo ponto, mapeie quem são as pessoas. Isso tem que ficar assim, na cabeça de vocês, quase que como um imã. Tudo é estratégia. Então, se você vai num lugar interessante, mapeie quem são as pessoas interessantes que estão lá e o que essas pessoas podem te agregar. Mas lembre-se, para chegar para essas pessoas e realmente começar uma relação, você precisa ter repertório. Você precisa saber o que essas pessoas gostam, como chegar no ecossistema dessas pessoas e como também despertar interesse nelas por vocês. Nesse mesmo gancho de networking começam as trocas de autoridade. O que são trocas de autoridade? É você realmente fazer essas conexões estratégias que eu falei com você para 2 marcas fortes se projetarem juntas no mercado. E aí, quando eu falo dessa questão de detectar pessoas interessantes, para ficar mais tangível, vou dar alguns exemplos que eu faço. Por exemplo, sempre que eu vou a algum evento que eu sei que é importante, que eu preciso estar lá, porque a gente precisa entender também que quem não é visto não é lembrado. Então, tem alguns eventos chaves de cada área de atuação que eles são importantes, eles trazem muita autoridade quando você está no meio. Eu sempre pego todas as pessoas que eu quero ter um tipo de relacionamento e eu ainda não tenho, que eu quero fazer essa troca de autoridade, mapeio quem são as pessoas que vão estar nesse evento e, gente, sem brincadeira, eu começo a estudar a vida dessas pessoas, começo a estudar mesmo. Por quê? Lembra que eu falei que
Eu detectei uma pessoa interessante, então eu preciso ser interessante para essa pessoa. Eu não posso inventar características ou habilidades. Para eu realmente querer fazer um cross, ou querer fazer uma collab, ou querer fazer uma troca de autoridade, eu tenho que ter algo para oferecer. E como que eu vou ter algo para oferecer para uma pessoa se eu não sei o que essa pessoa precisa? Aí vocês vão voltar lá na aula de público-alvo. Às vezes, quando a gente fala de público-alvo, as pessoas elas pensam simplesmente em clientes. Não, público-alvo não é só cliente. Público-alvo é cliente, time para trabalhar com você, networking, troca de autoridades, parceiros, investidores, todas essas pessoas entram no nosso público-alvo. Então, da mesma forma que eu pesquiso e analiso o meu cliente para entender onde está o meu público-alvo, eu faço a mesma coisa com as pessoas que eu quero fazer networking e troca de autoridade. Então vamos lá, a pessoa A que eu quero criar um relacionamento, ela é do setor tal, ela vende isso, ela tem a personalidade X, ela gosta de fazer tal coisas, o que que eu tenho para agregar a essa pessoa? Então eu sempre estudo as pessoas que eu quero me conectar e eu chego para essas pessoas já entregando isso, mostrando para elas o que eu posso contribuir para elas também. Então é um estudo, você precisa saber quem você quer, né, trazer para perto, quem você quer fazer essa troca de autoridade e fazer uma autoavaliação. Então lembra que eu falei quando a gente detecta uma pessoa interessante pra gente? A dica é o seguinte, comece sempre pelo final e entendam quem são essas pessoas interessantes. Nosso tempo é muito precioso, então eliminar pessoas que naquele momento não te agregam, que naquele momento você de fato não consegue fazer uma troca de autoridade interessante, é inteligente, é bem inteligente. E aí comece a mapear de fato quem são essas pessoas e o que você pode apresentar para elas entenderem que você também agrega valor e você também tem o que oferecer para elas. Eu já fiz isso várias vezes, eu já fiquei estudando pessoas com quem eu queria fazer um networking, fazer uma troca de autoridades para mostrar para o mercado por meses mesmo. Eu brinco que eu sabia tudo. Eu sabia o restaurante preferido, eu sabia quem era a namorada, a mãe, o pai, eu sabia o que a pessoa comia no café da manhã, as roupas que ela gostava, os valores, os propósitos, o que ela queria na vida. Isso me dá repertório. Quando eu sento para conversar com uma pessoa, eu sei exatamente o que ela quer ouvir, o que vai conectar com ela. Ah, isso é criar um personagem? Não, isso é usar inteligência visual. As pessoas, elas querem ser ouvidas e quando você faz esse exercício de entender a outra pessoa, de pesquisar, de estudar, isso demonstra também que você é uma pessoa observadora, que você presta atenção, que você é de fato interessada. Então isso é muito importante. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas elas não sabem fazer networking, você deixa passar muitas parcerias legais, você deixa de trazer para perto de você pessoas que de fato iriam mesmo te agregar e que você poderia fazer trabalhos, projetos muito legais. Então pensem sempre nisso na hora de escolher com quem você vai fazer uma troca de autoridade e como fazer o networking. Depois que você para e pensa e determina todo o seu projeto de imagem, como você quer se apresentar, como você quer se vender ao mercado, isso é muito importante. Você precisa saber exatamente quem são as peças-chaves que precisam estar ao seu lado. Não adianta você querer se colocar no mercado como uma marca pessoal com determinados valores, determinados propósitos, determinados desejos e estar perto de pessoas completamente incoerentes com o que você quer. Isso acaba prejudicando a percepção que as pessoas têm de você. Então, analisar com quem você anda, os lugares que você frequenta, isso acaba sendo uma grande extensão também da sua imagem e de como você vai ser percebido pelo mercado.